Salve lá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canalzinho dedicado à filosofia, reflexão filosófica. Eu sou apaixonado pela filosofia tanto ocidental quanto oriental. Eu trago livros que eu aprendi lá no meu mestrado, que eu estou aprendendo no meu doutorado, mas que eu também coisas que eu estudo por fora. Trago tudo aqui para o canal para aumentar o repertório intelectual. Eu acho que esse é um dever que eu tenho como filósofo. Cada um faz aquilo que a parte que lhe cabe para tornar a sociedade melhor, e a minha é promover pensamento através do ensinamento de clássicos que eu considero gênios da história da humanidade, que nos ensinaram tudo que nós sabemos, né? Independente se nós concordamos com eles ou não. Bom, aqui nós estamos falando sobre Platão, uma playlist muito interessante que me pediram muito para fazer, e curiosamente é uma playlist que tem pouca audiência, hein? Tô chateado com vocês. Pediram para de fazer os pré-socráticos, porque nós queremos falar de Platão. Então, compartilha esta playlist, compartilha os conteúdos para que mais pessoas possam conhecer um filósofo tão interessante quanto Platão, e isso vai ajudá-los a pensar muito o nosso tempo sob outras lentes, né? Sob as lentes de um grande filósofo que escreveu esse livro aqui, A República, e o que está aqui é super atual. 2400 anos, você vai ler coisas aqui e fala assim, putz, meu, isso aqui parece coisa do Brasil. Pois é, por isso que é um clássico da filosofia. Essa aqui é a parte número 2, tá? Nós falamos na primeira parte sobre o objetivo da obra, o que era um estado perfeito, os elementos da obra e a organização social. Agora nós vamos continuar a falar sobre mais alguns elementos constituintes da República Platônica, a utopia de Platão, conhecida como Calípolis, uma cidade agradabilíssima de se viver. O pior de tudo é que deve ter gente que gostaria de morar na República de Platão. Bem, vamos lá. Vamos continuar a falar sobre cultura. Como é que é a cultura na República de Platão? Veja bem, recentemente, vou dar um exemplo aqui. Recentemente, eu adoro o ator, tá? É que eu estou incorporando o jeito que Platão pensa, não são as minhas ideias, pelo amor de Deus, porque sempre vem alguém aqui no comentário e fala assim, não concordo com você. Eu nem coloco muito as minhas ideias aqui, tá? Geralmente eu coloco as ideias dos autores mesmo, porque o objetivo aqui no canal não é te obrigar a pensar, forçar a pensar de forma X, Y, Z, até porque isso não cabe ao filósofo. O que cabe ao filósofo é ensinar teorias distintas e passar a bola para os alunos, tá? De forma alguma aqui eu quero conduzir você a pensar de forma X, Y, Z. Bom, beleza. Recentemente, o ator Joaquim Fênix ganhou lá o Oscar com o papel do Coringa. Um filme maravilhoso e tudo mais. Mas qual é o problema, né? Esse tipo de filme, para Platão, ele tem um problema muito grave, que é o seguinte: você premia um ator que encenou um lunático, né, uma pessoa totalmente desajustada, um cara ali que incendeia a população contra o bem-estar social, contra a organização social. Então, o Platão não via com bons olhos esses artistas que, por exemplo, escrevem músicas deprimentes, que deixam as pessoas depressivas. Esse tipo de arte, para ele, você não pode deixar o jovem em contato com esse tipo de artista, nem com atores, nem com livros, nem com músicas que vão ensinar valores contrários àqueles que são importantes para a cidade, para a República de Platão. Então, se você quer que os cidadãos sejam fortes, corajosos, você não vai ficar escrevendo música de gente depressiva, que fica ali contemplando a tristeza, sabe, de chororô. Esse tipo de músico tá fora. Pintores, lembra que eu falei? Agora eu não lembro exatamente qual dos episódios, mas teve uns episódios que eu disse que Platão não gostava dos pintores, porque os pintores, eles representavam, né, uma ideia errada da realidade, porque a realidade em Platão, lembram-se quando eu falei da teoria das ideias, do mito da caverna, só pode ser conhecida pela razão. Então, a ideia da cama, né, tem uma cama perfeita. A cama perfeita foi criada por quem? Por Deus, por Demiurgo.
demiurgo. Daí vai o pintor lá, pinta a cama, né? Quando ele pinta a cama que foi construída já é uma cópia da cama de Deus, da ideia de Deus. O pintor vai lá e pinta uma representação da cama, então é a cópia da cópia. O pintor fala, ó, esse artista está iludindo o povo, né? Ele está alimentando o lado irracional do povo. Então todo tipo de arte, seja ela qual for, que afasta, deixa as pessoas irracionais ou alimentam alimentam características que possam ser tóxicas aos jovens, né? Platão diz que os jovens são muito suscetíveis a maus exemplos, a referências, são tiradas da cidade. E tem um lado, tem um lado tosco nessa história toda, mas tem um outro lado ali que me parece também que nos faz pensar, né? Será que nós devemos deixar os jovens expostos a todo tipo de tosquice e maus exemplos? Eu acho, né? Eu tenho uma filha pequena, eu penso muito nisso. Como dosar a liberdade individual com o que ela pode ou não ver? Eu não vou deixar minha filha ver o que ela quer. Ela é pequena, ela não sabe do que é certo, o que é errado. Eu preciso, como pai ali, dar o norte. Só que o Platão leva essa questão para o Estado, entendeu? É o Estado que vai dizer para você o que você deve ouvir, ler, curtir como arte ou não. E aí que está o problema, né? Isso é muito autoritário. Nós não, né, nossas sociedades democráticas não suportariam viver desta forma. Bom, essa cidade graciosa, o Platão diz que só pode ser governada por um cara top, gente top, assim. Quem que é gente top? Filósofo, né? Mais uma vez, hein? Isso aqui quem está dizendo é Platão, não sou eu. É lógico que um filósofo não tem capacidade para governar uma cidade, mas para Platão, somente os reis filósofos poderiam governar com extrema eficácia e maestria a cidade. Por quê? Porque são eles que têm acesso ao conhecimento. Lembra do mito da caverna, né? Que conta toda a história da trajetória do filósofo que sai do submundo, que só vê sombras, escuridão, ele escapa da caverna e daí ele contempla o mundo que é iluminado pelo sol, né? E o sol se representa o próprio conhecimento e o filósofo ele conhece a realidade de fato, e por conhecer a realidade de fato ele consegue o quê? Conduzir de forma muito assertiva o poder político. Outro tema interessantíssimo para nós fecharmos este episódio aqui: críticas à democracia. Bom, eu já disse para vocês, né, o Platão descreve ali o que seria um Estado justo, as 4 virtudes que eu falei no episódio anterior, mas ele também, no final do livro, ele vai mostrando formas de governo que são injustas. Dentre essas formas de governo está qual? A nossa querida democracia, né? Porque hoje, Deus me livre, você falar mal da democracia, você vai ser tido como um cara fascista, como um canalha e tudo mais. Ele faz uma analogia com a alegoria do navio. A alegoria do navio é uma alegoria onde você imagina que você tem um capitão, tá? Esse capitão ele é meio cegueta, tal, e ele não manja muito de rotas marítimas, ele não conhece a arte de navegação. A tripulação começa a disputar o poder no navio, né? Fala assim, eu posso assumir o comando do navio. Daí tem uma outra turma lá, não, a gente que vai assumir. Só que essa tripulação, ao todo tempo, eles ignoram que para ser comandante de um navio, você tem que saber de navegação, você tem que saber navegar, entender de constelações, né? Porque você usa as estrelas como pontos de referência, os pontos cardeais para navegar. Você precisa entender de maré, você precisa entender ali da estrutura do navio, como é que um navio funciona, de velas. Você precisa de um conhecimento para ser um capitão. E nessa brigaiada toda, eles vão fazendo festa, vão consumindo tudo ali, os bens do navio, ou seja, o navio é uma zona. Troca o navio pelo Estado. O Estado é uma zona quando o Estado é conduzido por alguém que não tem competência para exercer o poder político. Esta provocação é uma provocação boa. Por quê? Porque a gente, hoje, nós permitimos que jogador de futebol, cantor de pagode, apresentador de televisão, palhaço, qualquer um pode exercer um cargo político, pode ser um senador da república, pode virar presidente da república. Para Platão isso é uma ideia de maluco, não é? A cidade não podia dar certo se você colocasse
ele chamava os animadores do povo, né, pessoas que só ficam prometendo fantasia à população, que não tem nenhum tipo de preparo, não foi preparada para exercer o comando político de uma cidade. Um navio desse só pode afundar. E hoje, né, hoje a gente fala assim, nossa, né, mas isso é uma ideia de elite. Será que é uma ideia de elite? Não é? Será que nós não devíamos ter um preparo mínimo para as pessoas que vão exercer o cargo político? Hoje, né, o cara pode até aprontar na justiça, porque essas leis estão sempre mudando, né? Uma pessoa, às vezes, com ficha suja, pode exercer, ou podia exercer, nem sei mais como está essa história, né? Porque a STF muda tanto as coisas muda tanto as decisões, mas né, uma pessoa que tem ficha suja não deveria nem poder se candidatar, independente dela ter sido julgada, já há um indício ali que ela está comprometida de alguma forma. Então essas críticas à democracia são muito fortes. E Platão também falava o seguinte, né, que esse excesso de liberdade das pessoas as afasta de qualquer compromisso com o comum, com o todo. A tal ponto que isso fica tanta desordem, tanto caos, porque cada um quer fazer as coisas de um jeito e ninguém mais se compromete com as funções que deveriam exercer na cidade, que a vida fica tão insuportável que a democracia vai degenerar e vai ceder a uma nova forma de governo, que é a tirania. Então você pode ver, governos onde há muita liberdade. O Bertrand Russell diz isso na História da Filosofia, no livro 1, logo na introdução. Isso acontece sempre na história da humanidade, tá? Sempre quando há muita liberdade, há um período de florescimento e depois vem um momento de bagunça, de caos, de desordem, onde acabam elegendo um tirano, um governo autoritário para colocar ordem na casa. É sempre assim, é uma gangorra. Isso inclusive acontece no nosso país, Brasil, mas isso não é exclusivo do Brasil, tá? Na própria Grécia, isso já acontecia, na própria Atenas, isso já acontecia. Inclusive, Platão achava, né, a democracia péssima, por quê? Né? Ele falava, a democracia tinha condenado um gênio, né, um grande intelectual que nunca fez nada de errado, Sócrates, à morte. Ele falava, isso é fruto da democracia, exemplo de como é realmente uma forma de governo degenerada. E também ele culpava a democracia pela derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso contra Esparta, porque eles tinham perdido a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre Esparta e Atenas. E Platão também culpava a democracia por essa derrocada da cidade de Atenas. E ele era ateniense, mas ele nunca defendeu a democracia. Bem, último item aqui, prometo, para nós fecharmos de vez a playlist de Platão, que são algumas críticas que se fazem à obra. Primeiro, o elitismo, né? Platão ele julga que existe uma classe de gente top, capaz de governar, e como se o resto fosse um bando de pessoas, né, não capacitadas. Isso é um pensamento que nós chamamos de elitismo. O uso da mentira, da sublime mentira, que eu falei no episódio anterior, lembra? Da história do ouro, da prata e do bronze. Para ele era totalmente justificável você ter uma mentirinha ali, uma sublime mentira, para conduzir as pessoas a determinados comportamentos e se contentarem a estar onde elas deveriam estar. Lembrem-se, né, que a questão da justiça em Platão, ela passa por um indivíduo ficar bem aonde ele está, ele não causar o problema. Isso também permite o quê? A harmonia entre as três classes sociais. Existe um filósofo, Karl Popper, que também diz o seguinte, que essas ideias do rei filósofo, né, de um cara top, que realmente está acima dos demais mortais, ao longo da história, isso também gerou as ideias que vão alimentar o regime stalinista e o regime nazista, as ideias dos líderes, né? Por exemplo, no stalinismo, o Stalin, e no nazismo, a ideia do Führer, do líder, uma pessoa que realmente vê o que os outros não veem. Uma mistura ali de engenharia social e idealismo. Engenharia social, porque vocês percebem que na República de Platão tudo é pensado minuciosamente,
para que o cidadão se comporte de uma determinada forma pelo Estado. Isso não cabe ao indivíduo pensar, cabe ao Estado dizer como você deve ser, o que você deve pensar. Isso, né? Engenharia social. A engenharia civil constrói pontes, engenharia social constrói como você deve se comportar. E idealismo, né? Que são essas ideias construídas que alimentam toda essa orquestram toda esta articulação entre os indivíduos construídos a partir de uma ideia genérica de como a cidade deve ser ou não deve ser. Os pontos positivos em relação à obra são muito interessantes de nós pensarmos. As críticas à democracia. Eu acho que a gente pode pensar em formas de melhorar a democracia a partir das críticas que Platão fez. Eu acho que realmente a democracia permite que pessoas não qualificadas, não preparadas, possam assumir cargos muito importantes. Isso não dá certo. Não daria certo numa empresa, não é? Por que vai dar certo no sistema político? E esse conflito entre o que o indivíduo quer e o que é bom para a cidade. Não há resposta certa para isso. Esse é um tema muito problemático, porque você sempre vai ter que diminuir a liberdade individual para que o todo possa viver melhor. Isso é super problemático. Pode ver que sempre que surge esse tema na esfera pública, as pessoas já ficam todas assim, né, como gatos, assim, né, os pelos sobem, porque ninguém quer que o Estado diga o que você deve fazer ou não deve fazer, mas me parece que sempre é uma gangorra, né, uma balança muito difícil também de administrar, porque se o indivíduo também ele chuta o balde e começa a negligenciar qualquer tipo de bem para o todo, fica muito difícil a gente viver em sociedade. São provocações, são temas interessantes de serem pensados. E com isto eu encerro a playlist de Platão. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de inscreverem-se no canal, me sigam no Telegram, no Instagram e compartilhe este episódio com o máximo de pessoas possíveis para todos conhecerem, né, esta obra fantástica que é a República. E agora eu vou terminar a playlist que eu abandonei lá a pedido de vocês, os pré-socráticos, porque agora tem um monte de gente pedindo, você não vai terminar os pré-socráticos? Sim, vou terminar os pré-socráticos. Vamos falar sobre Parmênides, vamos falar sobre Heráclito e talvez outros filósofos. Eu vou decidir ainda. É isso. Um fortíssimo abraço, fiquem bem e fui.